Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos Sales com mais uma programação Tabernáculo de Deus Altíssimo. Eu venho com uma palavra do coração de Deus para o teu coração nessa manhã e quero desejar aos amados irmãos aí já uma segunda-feira abençoada, uma semana cheia do poder de Deus, que Deus esteja cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Eu venho com um texto que está aí em Hebreus capítulo 4. Ele diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pereça, que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Subindo o texto aqui: porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como o Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia, está subindo muito texto aqui. Versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Nós estamos vendo, amados irmãos, a preocupação do escritor da carta de Hebreus. A preocupação do escritor é que não venhamos tirar proveito de tudo que foi nos ensinado. Ele começa dizendo: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fique para trás. A preocupação, porque ele diz o porquê agora, no versículo 2: também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles também. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles dias que as ouviram. Então, amados irmãos, há de ter fé na sua palavra, há de ter confiança, há de nós estarmos buscando
a Deus, a de nós estarmos prestando atenção. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, trazer isso para dentro de nós. E se nós não atentarmos para tão grande salvação, amados irmãos, certamente ficaremos para trás. Há uma necessidade de esse ouvinte está ouvindo as palavras do Senhor, mas essa palavra tem que estar misturada com fé. Se não estiver misturada com fé, é como Jesus ele fala sobre a parábola do semeador. A semente ela cai no solo duro e pode até germinar, mas logo vem o sol e queima a raiz, logo vem o sol e a planta ela é torrada pelo sol. Então essa palavra ela cai no coração e esse coração está duro e ele não deixa essa palavra germinar dentro do seu coração porque não está misturada com fé. Então a gente olha o Senhor falando que ele chegará numa casa, encontrará duas pessoas, uma será deixada e outra será levada. Por causa disso, amados irmãos, nem todos estão aí querendo ouvir, nem todos estão aí com seu coração pronto para receber a palavra, não querem. A intenção, o pensamento em outras coisas, e essas outras coisas ela tem tomado, essas outras coisas ela tem roubado essa palavra de você, essa oportunidade de você. E muitas vezes nós, aleluia, quando tem um culto, né? E esse culto, quando ele é transmitido, quando ele é colocado para você, quando ele é colocado, seja para quem for, as intenções dos nossos corações, os nossos projetos durante todo aquele dia está numa festa e no que vai ter naquela festa. A gente começa a pensar, naquela festa secular vai ter cerveja, vai ter gatinha, vai ter uísque, vai ter isso, vai ter aquilo. E a gente começa a projetar, falar, eu vou me dar bem lá hoje, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou acontecer. E enquanto o Senhor Jesus Cristo ele está falando, olha, eu venho chamar vocês para as bodas do Cordeiro. Que bodas do Cordeiro é essa? Para a festa do Cordeiro. E quando ele fala assim, os meus bois, meus cevados já estão mortos, a mesa já está preparada. O que ele diz com isso? Ele está dizendo, amados irmãos, que foi preparado tudo para que você esteja entrando na Jerusalém celestial, para que você esteja fazendo parte do reino. Ele está te escolhendo, ele está te buscando, mas muitas vezes nós dizemos não, porque o texto ele diz assim, um tinha uma junta de boi e falou, eu vou testá-la, o outro casou, falou, eu estou na minha noite de núpcias, eu não posso, eu rogo por me excusar. Então cada um deles foi dando uma desculpa e hoje assim somos nós damos a desculpa, mas chegar naquele grande dia a gente vai falar assim, eu quero entrar, e o Senhor vai falar assim, olha, as oportunidades foram dadas a vocês, foram inúmeras oportunidades que eu dei e nesse momento as portas se fecharam, não tem como você entrar aqui neste momento, não tem como você entrar aqui agora, porque você teve a sua oportunidade, a oportunidade que você teve, você não agarrou, você não aproveitou. Então nós precisamos entender que Deus ele quer fazer uma obra magnífica na tua vida agora, neste momento. No verso 3 ele diz assim, porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como diz, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque um certo lugar diz assim, no sétimo dia repousou Deus de todas as suas obras, no sétimo dia, outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto que resta que alguns entrem nele. Aleluia. E aqueles, aleluia, que em primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram. Por causa de quê? Por causa da desobediência. E essa desobediência tem deixado muitos do lado de fora. Essa desobediência tem deixado muitos para trás. É desobediência a Deus, é desobediência a pais, a mães, é desobediência, aleluia, aos professores, é desobediência ao patrão, é desobediência à mulher, é desobediência
aleluia, a todos, não obedece, não tem o coração para tal coisa. Então o Senhor, o Deus de Israel, Ele está dizendo, é momento de nós estarmos aí sendo uma bênção nas mãos do Criador. É momento de nós estar buscando o nosso milagre. É momento de nós estarmos falando com Deus. Olha, Deus, eu tenho feito tantas coisas que não agradam o teu coração, mas eu preciso do teu milagre, eu preciso do teu favor. Eu preciso que o Senhor venha entrar com as providências necessárias. Há uma necessidade de buscar, nós precisamos aí estar indo de encontro a tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Ontem eu estava pregando, eu estava falando a respeito, amados irmãos, que de muitas vezes nós sofremos por causa dos nossos filhos que ainda não aceitaram o Senhor Jesus. Nós sofremos por causa da nossa parentela que vive numa situação de idolatria, de buscar aquilo que é pau, é pedra, segundo o texto da palavra de Deus. Eu não quero agravar e não quero estar aqui destruindo religião de ninguém, mas o texto ele é bem claro, ele diz assim, não adorais imagem de escultura. Está escrito, nós lemos aí, aleluia, ontem em Jeremias capítulo 8, amados irmãos, que o povo de Deus ele adorou todo o exército do céu. E no juízo de Deus, Deus mandou arrancar da sepultura todos os ossos e colocar diante do sol, diante da lua, a quem eles adoraram. Porque o Senhor está dizendo que adorai somente a Deus. Ali a gente vê o sofrimento de Jeremias por causa do povo. A gente vê o sofrimento de Jeremias, o sofrimento do profeta. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos visto hoje em dia o povo indo a passos largos para o inferno, e Deus ele está trazendo seus remanescentes, os arautos do rei. Ele está falando a respeito de nós estarmos buscando a sua face em espírito e em verdade. Nós precisamos deixar de ser tolos e conferir o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Quando você vai fazer uma viagem, você estuda os trajetos, você sabe onde é perigoso, onde você deve ir, onde não deve ir. Quando você vai fazer uma viagem, você procura o hotel onde você vai ficar hospedado, quanto custa, como é aquele hotel, ele fica perto de onde, como é a situação, a área, o táxi que você vai pegar, ou Uber, tudo você consulta. E quando nós vamos fazer a viagem mais especial da nossa vida, nós não consultamos nada, nós ficamos aí vivendo à mercê do que as pessoas falam conosco. Nós temos que consultar, que essa viagem não é a simples viagem que você vai e volta, mas essa viagem ela é eterna. Nós precisamos consultar o manual. O manual é a palavra de Deus. Nós precisamos estar buscando a palavra de Deus enquanto é tempo. Nós precisamos estar aí buscando tudo que Deus tem falado para conosco, para que nós possamos ainda hoje tomar uma decisão. A palavra do Senhor ela diz aí em João capítulo 3, versículo 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, nós precisamos confessar, nós precisamos buscar o verdadeiro Deus. Só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, um homem, aquele que veio aqui na terra, aquele que sofreu pelos nossos pecados, aquele que padeceu e morreu a minha morte, morreu a tua morte. Somente Ele é o intercessor entre nós e Deus. Não existe nenhum outro. Não é bode, não é cavalo, não é vaca, não é estrela, não é sol, não é isso, não é aquilo, nada, nada. Somente Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, pode aí estar
falando para Deus as nossas petições. Ele é o intercessor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho a não ser por Jesus Cristo. Amém? Então a gente vê aí que o homem está sofrendo por causa da sua desobediência. No verso 7, determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi: muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então a gente começa o texto, ele dizendo, o início do texto ele está falando a respeito de não dar ouvido à palavra de Deus. E aqui mais uma vez fala de não endurecer o coração, né? Ele está falando de estar mais uma vez aí obedecendo a palavra de Deus. Ele está dizendo logo no versículo 1: temamos, pois, que porventura, deixado a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Então a gente vê, amados irmãos, que não estava misturada com fé. Agora ele fala no versículo 7, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi: muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós temos endurecido o nosso coração em relação à palavra de Deus. Nós temos endurecido a nossa cerviz em relação a tudo aquilo que Deus quer falar conosco. No verso 8 ele diz: se por Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria. Depois disso, outro dia, porventura resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Capítulo 4 é tudo uma preocupação do escritor, para que ninguém venha perder a salvação, para que ninguém venha perder o repouso, para que ninguém venha perder a oportunidade, para que ninguém venha desobedecer. Está aí recebendo as maravilhas de Deus. Nós vemos aí, então, que procuremos, pois, entrar no repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Verso 12. Agora ela fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele que temos de tratar. Nós temos de tratar com o Senhor. E conforme eu disse aí, como referência o texto de João, capítulo 3, do verso 16 em diante: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No verso 17, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. 19 em diante, porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Assim diz a palavra do Senhor, amado irmão. Aí já está um julgamento. Ele está dizendo que todas as coisas estão patentes diante dos seus olhos, nada lhe está encoberto. Deus vê cada passo meu e teu. Então ele está dizendo que todas as coisas estão patentes diante daquele
que temos de tratar, nós já temos tratado com Deus. Muitos estão esperando aquele grande dia. O grande dia da tua vida é hoje. O momento é agora. Nós precisamos tratar com Deus neste momento. Nós precisamos colocar diante de Deus a nossa vida nesse momento. Aí diz no verso 14 agora: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Este é o tempo oportuno. A tua oportunidade é aqui e agora. Eu falei da preocupação do escritor nesse capítulo 4, a preocupação da tua salvação, a preocupação de você entrar no gozo. Agora ele fala de um sumo sacerdote, que ele olha e vê e contempla tudo que você tem feito, todas as coisas que vocês têm feito, está aí patente aos olhos daquele que te vê. E agora ele fala que não existe um sumo sacerdote que possa compadecer conforme este sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele se compadece das minhas fraquezas e das tuas fraquezas. E ele está dizendo, retenhamos, Temos aí um sumo sacerdote, então que nós venhamos aí reter as coisas boas que ele tem nos falado. Ele sabe que nós temos fraquezas, mas nós devemos comunicar a ele as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ele está dizendo, um que tem como nós, e em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. O tempo da oportunidade de ser ajudado é esse. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, orar. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos aí nos colocar diante do glorioso Deus de Israel. Ele pode nos ajudar. Ele pode fazer a obra na minha vida e na tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, não perca a oportunidade de dar um passo em direção àquele que reina e vive para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu venho te pedir, Pai, que teu Espírito Santo esteja agindo, sendo de bondade, Pai, de conformidade com a tua palavra, Pai, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, que o Senhor venha, sendo as lavar, remir, transformar. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, desperta, Senhor Deus, aquele que dorme, Pai, traz, Senhor Deus, a tua palavra sobre a vida dele, que ele venha, Senhor Deus, ser operoso na tua obra. Ministra, Senhor Deus, o teu querer, ministra o teu efetuar, que o teu grande amor, que o teu grande poder, Pai, vem sobre a vida dele, vem sobre a vida dela, que possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, estar cheio da tua presença. Assim, Senhor, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que a rica consolação do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser sobre todos vós que esperam a vinda do grandioso Messias. E todos dizem amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tenha aí um dia abençoado, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.